Oi gente, tudo bem? Inicialmente eu queria começar o vídeo de hoje agradecendo mais uma vez aos 300 inscritos no nosso canal, aos primeiros 300 inscritos no nosso canal, em pouco mais de 2 meses. Isso pra gente é uma vitória, porque a gente tem tido aí, de acordo com os relatórios do próprio YouTube, algo em torno de 18 mil visualizações por mês e uma média diária de 1 hora e 10 minutos de audiência. Então isso representa muito para a gente nesse início de caminhada e quem sabe já já nós estaremos comemorando aí os 1000 inscritos no canal. Depende muito de vocês em propagarem os nossos vídeos nas redes sociais de vocês, compartilhando, porque isso vai dando mais visibilidade ao canal. E a aceitação está muito boa e eu só tenho muito a agradecer a audiência de vocês. Roda aí a vinheta para a conversa do PH de hoje. Bom, gente, a conversa do PH de hoje é uma conversa mais leve. Ela nasceu basicamente da caminhada que eu fiz agora pela manhã cedo com a minha esposa, nessa sexta-feira, ali na Marechal Castelo Branco. E logo nas primeiras horas da manhã eu vi ali um aglomerado perto da ponte JK de mais ou menos umas 20 pessoas que eram garis de uma empresa terceirizada que faz a limpeza das vias públicas aqui em Teresina. E eu comecei a oxigenar o cérebro na caminhada e a gente vai pensando um pouco nas situações. Em alguns países mais desenvolvidos, o desenvolvimento tecnológico chegou a tal ponto que começou a comprometer a própria empregabilidade das pessoas. É a robotização das linhas de produção. Por exemplo, em alguns países a figura do gari já está sendo substituída por um tratorzinho que tem um varredor que vai limpando a via pública. E aí possivelmente se esse robozinho chegar aqui, esse tratorzinho chegar por aqui, aqueles 20 garis estarão com o seu emprego comprometido. E aí qual foi a solução que alguns países como a China moderna, como a Inglaterra, a Alemanha e outros países desenvolvidos encontraram? Basicamente eles encontraram a solução percebendo que para aquele tratorzinho que varre a rua funcionar, ele precisa de manutenção, ele precisa de desenvolvimento tecnológico. Para que o robô que faz a soldagem na linha de montagem funcione, é necessário uma programação daquele robô, uma manutenção daquele robô. E aí, o avanço da tecnologia e da robotização da mão de obra gerou outras demandas no mundo de trabalho. E esses países rapidamente foram se adaptando, capacitando a sua população para esse novo momento. Começaram então a investir pesado em educação. E o curioso é que no vídeo de ontem, que eu falei da economista Laura Carvalho, professora da USP, ela apontava para um fato de que os programas sociais, quando um país consegue manter os seus programas sociais ativos de distribuição de renda, ele consegue reduzir em até 5,5% as desigualdades. Mas quando o país investe em educação, ele consegue ampliar isso para 18% de redução da desigualdade. Então o que os países fizeram foi, peraí, a gente está robotizando, aumentando a tecnologia, então vamos qualificar nossa população para atender a essa nova demanda e a gente conseguir manter os níveis de desemprego mais ou menos equilibrados. O Brasil está caminhando no sentido contrário. A gente está fazendo reformas, ajustes, que estão dificultando o acesso aos benefícios sociais. Vai dificultar a aposentadoria, vai reduzir o valor da aposentadoria, estão sendo reduzidos os valores da assistência social e nós estamos cortando verbas da educação. Ou seja, aquilo que os países, quando começaram a investir e aumentar o seu parque tecnológico, começaram a fazer, que foi investir em qualificação das pessoas para esse novo momento, e aquelas pessoas que não se adaptaram a esse novo momento, esses países aumentaram o aporte de recursos dos seus programas sociais. O Brasil está fazendo o contrário. Nós estamos cortando recursos dos programas sociais e estamos cortando recursos da educação.
Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos dificultando e cortando recursos dos programas sociais e cortando recursos da educação, nós estamos também jogando a vida do brasileiro no mercado financeiro. Nós estamos financiarizando a Previdência, levando as pessoas para se aposentar, ter que comprar uma carteira de um fundo de pensão, de um fundo de aposentadoria, para enriquecer mais ainda os lobos capitalistas, para ter educação e saúde de qualidade. Nós já estamos pagando por isso e vamos ter que pagar mais ainda. E se não tiver o dinheiro para pagar a educação, você pode inclusive pegar um empréstimo e se endividar pagando juros para os banqueiros. Então, essa estratégia que está sendo conduzida de levar o nosso país para a financiarização de nossas vidas só vai ampliar a já brutal desigualdade que existe no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, e valorizar quem está no topo da pirâmide. O curioso é que nós da classe média, e eu pertenço à classe média, eu estou generalizando, óbvio que tem quem pense diferente na classe média, mas nós da classe média vivemos o sonho da riqueza. Só que um detalhe, nós estamos a 5 milhões de reais por ano da riqueza, mas estamos a apenas 5 mil da pobreza. Isso quer dizer que se, na média, as pessoas da classe média perderem 5 mil reais dos seus rendimentos mensais, viram pobres. Então é muito mais fácil nós da classe média virarmos pobres do que nos tornarmos ricos algum dia. O que nós temos que fundamentalmente pensar, estimular, fomentar, é que o Brasil ele deve mudar os seus rumos, tanto na política como na economia, no sentido de melhor distribuir as suas riquezas. E no mundo, quem conseguiu fazer isso, conseguiu basicamente de duas formas: taxando mais os ricos e menos os pobres, e distribuindo melhor em programas sociais a riqueza para diminuir as desigualdades. Se a gente não conseguir perceber isso de uma maneira muito clara e levar o nosso país no rumo das privatizações e no rumo do mercado de trabalho, no mercado de capitais, desculpa, nós vamos estar cada vez mais aumentando as desigualdades. E as pessoas no Brasil, principalmente as de baixa renda, estão praticamente vivendo um regime de nova escravidão. Porque esses terceirizados que estavam reunidos ali perto da ponte JK, eles ganham um salário mínimo. E muitas vezes nem o salário mínimo ganham porque a empresa terceirizada atrasa o pagamento, como no caso da nossa universidade, que atrasa em média 3 meses o pagamento dessas pessoas. E na volta da caminhada, eu parei ali na Dom Severino, perto do Frigotil, para comprar uns legumes numa senhora que tem uma banca, tá? Uma informal, e ela estava lá com seu filho e com o seu neto. Ou seja, no Brasil, a situação é de tal forma de que quem nasce pobre está praticamente condenado a morrer pobre. Quem nasce na miséria está praticamente condenado a morrer na miséria. Porque essas pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar desde muito cedo, não têm educação de qualidade à sua disposição e entram nesse ciclo vicioso geração após geração. E ainda vem os super-heróis do Brasil querer, com pacotes anticrime, resolver o problema da violência do Brasil, que está praticamente naturalizada. A gente tanto vê violência, já nem se espanta mais com aquilo que vê. E certamente não é armando a população, dando à população posse e porte de arma, aumentando o rigor das penas, que nós iremos mudar esse quadro. Esse quadro se muda com educação e oportunidade de vida digna às pessoas. Então essa era a minha reflexão
que eu fiz ao longo da caminhada, a partir de uma percepção do cotidiano que muitas vezes a gente não consegue perceber porque a gente fica cego para essas coisas, mas que ao longo da caminhada eu fiz essa reflexão e gostaria de passar para vocês nessa sexta-feira. Vou finalizar por aqui, desejando a vocês um bom final de semana, que na semana que vem, segunda-feira, a gente volta com outras provocações. Forte abraço a todos e mais uma vez obrigado pela audiência.